Iniciar o capítulo 20, que é intitulado Bali Maharaj devolve o universo. É o canto 8 do capítulo 20. Vamos ler o verso número 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eu vou ler o verso sozinho. Shri Shuka Uvacha Bali Evam Grihapati Kulacharyena Bhasitaha Tusnim Bhutvakshanam Rajam Uvacha Vahito Gurum. Então, a tradução de cada palavra. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse, Bali Maharaj. Evam, assim, Grihapati, o mestre dos afazeres domésticos, embora guiado pelos sacerdotes. Kula Acharyena, pelo Acharya, ou guia da família. Vashitaha, sendo assim interpelado. Tushnim, silencioso. Bhutva, tornando-se. Kshanam, por um momento. Rajam, ó rei. Maharaja Parikshit. Uvacha disse. Avahitaha, após uma análise completa, Guru, a seu mestre espiritual. Então vamos à tradução e ao significado que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Shri Shukadeva Goswami disse, ó rei Parikshit, após receber este conselho transmitido por seu mestre espiritual Shukracharya, o sacerdote de sua família, Bali Maharaja quedou-se silencioso por algum tempo e depois, após uma análise completa, respondeu ao seu mestre espiritual da seguinte maneira. Então vamos ao significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur enfatiza que Bali Maharaja permaneceu silencioso num momento delicado. Como poderia ele desobedecer à instrução de Shukracharya, seu mestre espiritual? É dever de uma pessoa tão sóbria como Bali Maharaja acatar imediatamente as ordens do seu mestre espiritual, seguindo aquilo que seu mestre espiritual aconselhar. Mas Bali Maharaja também considerou que Shukracharya não mais deveria ser aceito como mestre espiritual, pois ele havia se desviado do dever de um mestre espiritual. De acordo com os Shastras, compete ao Guru levar o discípulo de volta ao lar, de volta ao Supremo. Se ele é incapaz de concretizar este feito, e, ao contrário, cria dificuldades para o discípulo, impedindo-o de voltar ao Supremo, não deve ser aceito como Guru. Guru Nasashyat, Bhagavatam 5.5.18. Não deve tornar-se Guru quem não tem condições de propiciar ao seu discípulo avanço em consciência de Krishna. A meta da vida é que a pessoa torne-se devoto do Senhor Krishna, para poder livrar-se do cativeiro da existência material,
Tyaktva deham punajanma naiti mameti sojana. O mestre espiritual ajuda o discípulo a avançar essa etapa, fazendo este desenvolver sua consciência de Krishna. Acontece que Shukracharya aconselhara Bali Maharaj a quebrar a promessa que fizera Vamanadeva. Nessas circunstâncias, portanto, Bali Maharaj julgava não haver nenhum erro em desobedecer a ordem de seu mestre espiritual. Ele se deteve neste ponto. Deveria ele recusar-se a aceitar o conselho de seu mestre espiritual, ou deveria ele, independentemente, e fazer tudo para satisfazer a suprema personalidade de Deus? Ele precisava de um pouco de tempo. Portanto, afirma que Tusnim Bhutva Kshanam Rajam Nuvacha Hito Guru. Após deliberar sobre este ponto, ele decidiu que deve-se agradar o Senhor Vishnu em todas as circunstâncias, mesmo que se ocorra o risco de ignorar o conselho do Guru, contrariando-lhe as ordens. Todo aquele que se diz Guru, mas que vai de encontro aos princípios de Vishnu Bhakti, não pode ser aceito como Guru. Se alguém cometeu o erro de aceitar semelhante Guru, deve rejeitá-lo. Tal Guru é descrito da seguinte maneira no Mahabharata Udyoga 179, 25. Gurorapi avalitasya karya karyam ajanantaha ajanataha utpatha pratipanasya parityago vidiyate. Srila Jiva Goswami recomenda que tal guru inútil, um sacerdote da família agindo como guru, deve ser recusado, e que o guru adequado e genuíno deve ser aceito. Satkarma Nipuno Vipro Mantra Tantra Visharadaha Vaishnavo Guru Nashyat Vaishnava Shwapacho Guruhu. Um Brahmana erudito, entendido em todos os temas do conhecimento védico, só é apto a tornar-se mestre espiritual se for um Vaishnava. Mas se uma pessoa nascida em família de casta inferior é um Vaishnava, pode tornar-se mestre espiritual. Padma Purana. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Vachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Então aqui, Shukadeva Goswami está falando com Parikshit Maharaj e está explicando que depois que Bali Maharaj ouviu as orientações de seu mestre espiritual Shukracharya, ele parou e começou a refletir. Ele, quando ouviu as instruções de Shukracharya, ele, por ser uma pessoa que também detém conhecimento, ele parou e achou estranho
Mas ele não tomou nenhuma atitude impulsiva. Ele achou estranho, porque se ele não tivesse achado estranho, ele já teria aceitado prontamente a orientação de Shukracharya. Mas ele achou aquilo estranho. Mas ele reservou para si mesmo um tempo para refletir. Então isso é muito significativo, né? Porque muitas vezes a gente toma atitudes impulsivas, sem refletir. E pode até ser que a gente tenha atentado para algum problema em alguma instrução, mas mesmo assim, para se garantir de que eu não estou equivocado, o devoto precisa de um tempo. Está com soninho. Eu sei, você não está com sono. Mas as duas aqui, elas estão próximas, então elas estão assim, estão trocando simbioticamente o sono. Então isso é um exemplo muito importante. Então, porque, primeiro que, Bali Maharaj era uma pessoa muito elevada, né? Mas, às vezes, na relação mestre-discípulo, subentende-se, né, que o mestre sabe mais do que o discípulo. Né? Pode até ser que, Krishna, às vezes, se tornou discípulo e, com certeza, Krishna sabia muito mais do que os seus mestres, né? São casos especiais. E de repente, aqui como o Prabhupada fala, pode ser que o mestre espiritual se confunda. Isso já aconteceu muitas vezes, né? O mestre espiritual cair de sua plataforma espiritual. Isso não é nenhuma novidade. Existem muitos casos assim, não só na nossa tradição, mas também em outras tradições. Então, não é que o discípulo tenha que ser uma pessoa completamente, como posso dizer, alucinada, não sei se seria a palavra, uma pessoa que não questiona em nenhum momento qualquer, não questionar no sentido verbal, mas internamente, né? Claro que esse tempo é para que o devoto procure saber, seja com o seu próprio, com o seu conhecimento, ou possa também perguntar a outras pessoas sobre se aquela instrução é adequada ou não. Né? Ele tem essa precaução, porque ele não sabe de tudo, e pode ser que o que o mestre espiritual esteja orientando é algo que está além de sua compreensão, além do conhecimento que você possui. Então, o devoto pode saber. Então, por exemplo, meu mestre espiritual, ele, em dado momento, começou a falar sobre Krishna West. Não sou um exemplo. Que é uma atitude, em outras palavras, uma atitude de compaixão, né, para com todas as pessoas, porque quem está realmente interessado em dar a consciência de Krishna, ele vai se preocupar com aquela pessoa para quem você quer dar a consciência de Krishna, os limites dessa pessoa, a condição dessa pessoa, né, e não chegar impondo o que a gente gosta, como a gente quer, e sem se importar se isso vai causar uma impressão negativa ou não na outra pessoa. Então, isso é falta de compaixão. Então, se eu posso pregar a consciência de Krishna mais proximamente daquela pessoa, da cultura daquela pessoa, menos obstáculos a gente vai estar dando àquela pessoa. Mas se eu me aproximo, às vezes com um espírito de arrogância, então não quero nem saber, eu sou assim, gosto dessa roupa e vou, não importa o que as pessoas pensam.
muita gente começou a criticar. Muita gente começou a criticar, e muitos discípulos até se afastaram por conta disso. Simplesmente por conta disso. Ele não quebrou o princípio. Ele não deixou de ser um Vaishnava. Um servo de Krishna, dedicado no serviço a Krishna. Mas simplesmente por uma questão de opinião prática sobre o que seja melhor para a pregação, vários discípulos deixaram o seu mestre espiritual. Então, isso é um pequeno exemplo. Então, a gente vai estudar provavelmente mais na frente em que situações uma pessoa realmente pode abandonar o mestre espiritual. Existem regras para isso. Na tradição Vaishnava já existe, né, as situações em que alguém pode deixar o mestre espiritual. Né? Quando o mestre espiritual se torna um impersonalista, aí você pode. Quando eu me tornar um impersonalista, você pode justificadamente. Ou então, quando eu começar a quebrar os princípios da vida espiritual. Então, quando um devoto, ele deixa de ser um Vaishnava, um servo de Krishna. Essa é a única condição. Não existe nenhuma outra condição. Então, porque tem um outro mestre espiritual que tem um sorriso muito bonito, aí ele fala de coisas muito elevadas, então eu vou abandonar o meu mestre espiritual porque aquele outro fala coisas muito... Isso não é nenhum motivo para abandonar o mestre espiritual. Quando a gente, por exemplo, quer ter algum tipo de orientação superior, a gente se aproxima do mestre espiritual e pede permissão. E quando você ouvir o que você ouviu, você fala para o mestre espiritual o que você ouviu, para o mestre espiritual dizer se está de acordo ou não. Então, a gente não precisa abandonar o mestre espiritual por isso. E a gente sabe muito bem que na nossa tradição a gente tem um mestre espiritual iniciador e muitos mestres espirituais instrutores. E na nossa instituição a gente tem muitos devotos estáticos, devotos incríveis, que a gente pode ouvir. E a gente pode ouvir também os nossos acharyas anteriores, não só pode quanto deve, Bhaktivinoda Thakur, e tantos, Bhaktisiddhanta, mesmo Prabhupada, né? Eu digo assim, mesmo Prabhupada, porque Prabhupada não é nosso Diksha, nosso Shiksha. Então não existe motivo, assim, a não ser quando o Guru ou o mestre espiritual, ele deixa de ser um Vaishnava, ou ele deixa de seguir os princípios da vida espiritual. Que é exatamente aqui o caso de Shukracharya. Shukracharya, ele estava instruindo Vamanadeva a não servir Vishnu. Então isso aí é inaceitável, isso vai de encontro a todo o princípio, os princípios Vaishnavas. Então, eu já expliquei muitas vezes a vocês que o processo de avanço espiritual, ele não se dá unicamente através da relação com o seu mestre espiritual. Que é todo, primeiramente, que Krishna é o mestre espiritual original. E Krishna está no coração da gente, guiando nossa vida. E Krishna usa o mestre espiritual para seus interesses. Então, o mestre espiritual, ele tem que, pelo menos, estar dentro
seguindo os princípios, dando exemplo de vida espiritual. Pelo menos isso. Então, o Krishna vai usar o mestre espiritual. Os devotos que estão também nos auxiliando no desenvolvimento espiritual, também vai utilizar a posição do mestre espiritual, a representação do mestre espiritual. Então, muitas vezes, a gente ouve assim, os discípulos dizerem, que eu sonhei com o Senhor me orientando a fazer isso, isso, isso. Aí eu fico assim. É alguém que pode ser também que eu estivesse dormindo, eu tenha ido lá dar uma amaciada assim. Mas também a espiritualidade usa o mestre espiritual para orientar. Então, por isso que o discípulo ele tem que respeitar o mestre espiritual como representante da Suprema Personalidade de Deus. Ele é um representante. E se ele representa autenticamente, ele deve ser respeitado como tal. Porque quando o discípulo começa a minimizar a posição do mestre espiritual, quando o discípulo começa a questionar, porque o mestre espiritual não é aquela pessoa linda, sorridente, sei lá, qualquer coisa assim. Então, a figura do mestre espiritual não vai ser utilizada, vou usar esse termo, não vai poder ser utilizada porque o próprio discípulo, ele inviabilizou o uso da posição do mestre espiritual. Tanto na sua relação com o mestre espiritual, como com o Krishna mesmo. Porque a pessoa vai ouvir aqui a Escritura dizendo que tem que seguir o mestre espiritual, mas você já denegriu, por exemplo, a posição do mestre espiritual. Porque não precisa de mestre espiritual. Ou qualquer outra coisa. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, quando se tem, quando o discípulo entende que o mestre espiritual ele é também utilizado por Krishna para o seu próprio desenvolvimento, então o discípulo ele zela pela posição do mestre, ele zela a posição do mestre espiritual. Então, isso não significa que o discípulo vai ficar distante do mestre espiritual ou vice-versa. Então, apesar, assim, o devoto, quando ele amadurece, ou o discípulo, quando amadurece, ele tem uma relação com o mestre espiritual, na qual ele sabe o limite também de sua intimidade. Que às vezes não, assim, diz que a intimidade gera negligência. Então, claro que pode existir, deve existir algum nível de intimidade, de amizade. Mas, ao mesmo tempo, o discípulo tem que entender, eu sou discípulo e ele é meu mestre. Tem que saber diferenciar isso. O meu mestre espiritual, eu tive a oportunidade de conviver com ele um tempo e tudo. E ele, quando ele percebe que você está passando o limite da intimidade, ele já para na hora. Para que o discípulo ele não destrua essa posição do mestre espiritual que é importante. Vocês entendem? A posição do mestre espiritual. Eu estou fazendo esse serviço e eu sei que eu não sou nada demais, eu sou uma alma como todos vocês. Mas eu estou fazendo um serviço. Assim como, por exemplo, o presidente do templo, ele é um presidente. E ele está representando o quê? A instituição. Se você vai de encontro ao presidente, você está indo de encontro à instituição que ele representa. Então vai existir amizade com o presidente. Mas ao mesmo tempo, quando o presidente disser, olha, tem que fazer isso,
entende? Não, amiga, minha amiga, por quê? Não, é instituição. Entende o perigo, a questão da intimidade? É que a gente vai trocar aí as posições. E eu que vou mandar. Então, da mesma forma que um presidente de uma instituição representa essa instituição, o mestre espiritual representa a suprema personalidade de Deus. E o mestre espiritual equivocado é aquele que não representa adequadamente. Então, o principal interesse de Krishna é que todos nós voltemos para casa. E a posição do mestre espiritual, ou o dever do mestre espiritual, é ensinar como a gente pode voltar para casa. E o discípulo vai seguir as orientações do mestre espiritual. Essa é a obrigação. Aqui está falando da obrigação do mestre, mas tem a obrigação do discípulo. De seguir as orientações, né? de perguntar, de indagar. Né? Então, eu estou falando tudo isso, eu sei que tem discípulos meus aqui, eu gosto muito de amizade, de relação, e a gente, afinal de contas, somos almas iguais. Né? Somos almas. E essa coisa da distância, tudo bem, a distância pode até proteger quando a pessoa é muito imatura. Quando não entende, não, isso aqui é meu mestre espiritual. E quando ele instrui, ele está me instruindo, está me orientando. Eu tenho que ver, nesse momento eu o vejo como o representante de Krishna, o mestre espiritual. Em outros momentos, a gente pode estar brincando, pode estar jogando bola, pode estar nadando, pode estar fazendo algum serviço, alguma coisa juntos. Né? E aí é um clima de amizade. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem que existir esse cuidado, né, de esquecer, o cuidado de esquecer a posição do mestre espiritual. É só isso. Se o discípulo nunca esquece a posição do mestre espiritual, então nunca vai ter problema, mesmo com intimidade. Então, eu já vi assim, passagens, Bhaktivinoda, por exemplo, ele no livro Jaiva Dharma, ele fala que o mestre espiritual, específico dali do contexto, abraçava seu discípulo. Né? Como é que o mestre espiritual vai abraçar um discípulo? Por que não? Não existe o afeto, existe tudo isso, é uma relação. Mas o discípulo sempre tem que entender sua posição como discípulo. E o mestre como um mestre espiritual, que tem que instruir. Então, para falar, o mestre, ele tem o dever de disciplinar o discípulo. Entende? Como disciplinar. Olha, está errado. Tem que mudar. Não pode ser não pode ser assim. Entende? Disciplina. Ele tem que orientar, porque se a pessoa, se o mestre espiritual, e eu já vi em muitos casos, às vezes o mestre espiritual não fala porque o discípulo está numa condição muito precária. E se falar alguma coisa, ele vai embora. Então, às vezes o discípulo se põe numa posição em que o mestre não pode orientar. Pelo menos como deveria, porque a pessoa não está preparada. Então, vocês têm que entender que quando vocês se põem numa situação de fragilidade, isso, de certa forma, inibe certos níveis de orientação que poderiam ser dadas, mas que não serão em virtude da condição do discípulo. Que às vezes a pessoa merece uma chacrada, como dizem. Mas aí diz que o mestre espiritual tem situações assim, Prabhupada, situação que Prabhupada estava num grupo de devotos
E o Prabhupada escolheu um devoto para amaciar. Prabhupada estava falando para o devoto o que ele queria dizer para todo mundo que estava ali junto. Não era para aquele devoto. Mas ele sabia que aquele devoto podia ouvir e que não ia ficar magoado e não ia abandonar o movimento. E Prabhupada, o devoto lá, ouvindo tudo, tranquilo. Mas Prabhupada estava falando para os outros. Era seu mestre espiritual, não era? Entende? Então, existe assim, os deveres, né, do mestre espiritual, existem os deveres do discípulo. E todo discípulo tem que entender que um dia, se ele continua, ele pode se tornar um mestre. Ele vai se tornar um mestre. Inevitável. Não sei se Diksha, mas pelo menos Shiksha vai ser. Você já orientou algumas pessoas, não já? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você acha que é coerente isso? Você está pregando lá para todo mundo e tal, daqui a pouco todo mundo está vendo você fazendo um bocado de besteira. Não dá. Funciona. Então é assim, é a nossa vida. Então não é só o Diksha, o Shiksha, que são vocês, são Shikshas, tem que também ter uma vida coerente. Prabhu, é muito importante você participar do Mangalari. Mas não vai para o Mangalari. Como é que é isso? Que é bom cantar 16 voltas de japa. Mas o japa, porque os santos não, mas não canta 16 voltas. Então não tem sentido. Então por isso que o devoto, o Vaishnava, ele precisa seguir. Ele precisa estar seguindo para poder ser capaz também de instruir e de orientar. Então, aqui, Bali, ele para um pouco para pensar, poxa, será que o que ele está falando está nas Escrituras? Está de acordo com os Shastras? Será que o que ele está falando está indo de encontro? Será que ele deixou de ser um Vaishnava ou ele nunca foi um Vaishnava? Então ele para e pensa. Então vocês também têm que, todos nós, na verdade, né, tem que ter muito cuidado com a vaidade, com o orgulho, com a presunção, né, porque às vezes a gente começa a achar mais do que o mestre espiritual. Pode até ser, dependendo de você, se você já é um devoto puro. Mas tem que ter muito cuidado com tudo isso. Porque Maya, ela é muito esperta. Ela é muito esperta. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse exemplo aqui de Bali Maharaj. Ele vai questionar seu mestre espiritual. Mas ele vai fazer isso depois de ter tido toda uma reflexão, toda uma... Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta? Aqui também não tem. Diga, Prabhu. Uma curiosidade, né? Na isso, como a gente chama assim os devotos de Prabhu, né? Todos os devotos. Assim, eu tenho a impressão de que antigamente esse tipo de Prabhu era só para os gurus, assim, mas na ISKCON se tornou assim para todos os devotos. Isso foi Prabhupada que estabeleceu? Foi Prabhupada. Para que a gente pudesse respeitar todos os devotos. Que a gente, ao falar Prabhu, entender o que é que significa a palavra Prabhu e não cometer ofensa uns aos outros. Porque a preocupação de Prabhupada não era só com o indivíduo, com a própria missão. Porque Prabhupada dizia que a única forma de destruir esse movimento é a gente brigando uns com os outros. Que ninguém de fora pode destruir esse movimento se a gente estiver unido. Ninguém. Então existe um risco muito grande quando a gente começa a brigar uns com os outros. Então por isso Prabhupada instituiu de a gente chamar uns aos outros de Prabhu, mestre.
Você tratar o outro como um mestre, com respeito. Mesmo que você não concorde com o outro devoto, você respeita o devoto. Porque a gente tem a tendência de trazer para o pessoal, quando a gente não concorda com uma coisa. Então, às vezes, a gente traz para o pessoal e começa a criticar o devoto para rebaixá-lo, para dizer que o que ele está dizendo não tem nada a ver, porque ele não tem nível para dizer o que ele está dizendo. E assim por diante, a gente tem muitas estratégias para a gente estabelecer a nossa opinião. Ok? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Assisti uma aula de Prabhupada ontem que ele falava que o hábito da gente chamar Prabhu também era para a gente entender que o outro é nosso mestre, para a gente servir. Isso. Assim, com esse espírito de serviço. Prabhu significa mestre, tá? Estou dizendo, o respeito com os outros devotos. E atitude de serviço também. Ok, gente? Então, muito obrigado. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.